Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Para quem não me conhece, eu sou o professor e teólogo David Thomas e eu estou fazendo esse projeto no qual eu tenho falado sobre as religiões do mundo, né, de forma bem plural, e desta vez nós estamos falando sobre o islamismo. Então esse é o segundo vídeo. Caso você não tenha visto o primeiro, eu vou deixar ele aqui em cima, assim como eu vou deixar toda a playlist também, que eu falo sobre o Islã e todas as demais religiões que até o presente momento, foram abordadas aqui no canal, tá? Como eu sempre falo também, eu não tenho razão sobre tudo, então ainda mais quando eu falo sobre uma religião da qual eu não faço parte, que é o caso do Islã, né? Então assim, caso eu venha falar, me equivocar em alguma coisa, eu tenha alguma fala infeliz, eu peço perdão desde já. Então, nesse segundo vídeo, a gente vai começar a falar a partir da Égira, né? Com esse período da história do Islã, conhecido como Égira, começa ali em 622, né? Depois de Cristo, que é o momento que o Maomé ele rompe com a sua cidade natal, com seus parentes, com toda a população de Meca e vai para Medina. Ou para quem for muçulmano, salam aleikum, né? Sejam muito bem-vindos. A Égira, gente, é um momento importante porque é um marco, na verdade, divisório dentro da religião islâmica. A partir da Égira que nós teremos, então, o calendário islâmico, né? Então, a nossa forma de contar o tempo é diferente de um muçulmano, por exemplo. Três motivos, na verdade, levaram Maomé, né, a sair de Meca, sua cidade natal, e migrar para Medina. Então a gente tem o primeiro motivo, na verdade, que é a não aceitação da revelação por parte da população de Meca. O pessoal de Meca não aceitou, não gostou, até porque eles eram totalmente politeístas. Nós temos também ameaças de morte que Maomé sofreu nesse período, né? E vamos ter um convite de Maomé trabalhar como juiz lá em Medina. Lembrando que em Meca ele já fazia esse tipo de trabalho, né? Então ele vai com esse objetivo, porque Medina estava vivendo uma espécie de anarquia ali, não tinha uma autoridade que colocasse limites, enfim. Então nesse momento, assim que ele chega na verdade em Medina, Maomé ele já consegue se consolidar ali como uma grande figura política e também religiosa, né? Ele assaltava, na verdade, né, as caravanas ali de Meca, enfim, ele conseguiu a sua vingança, né? E a aceitação que ele não teve em Meca, ele vai ter então em Medina. Então os pagãos, na verdade, irão até se converter ao islamismo graças a essa importância que o Maomé ele vai acabar tendo nessa cidade. Tanto que essa cidade vai ser conhecida mais tarde como a cidade do profeta. Então ele já tinha nesse momento ali todas as armas necessárias que ele precisaria para iniciar as grandes conquistas territoriais e também a expansão da própria religião islâmica no século VII. Esse processo todo, Maomé ele vai atacar as caravanas de Meca, enfim, né? Na verdade saqueá-las, alegando que na verdade isso daí era uma missão divina. E ele vai conseguindo tanto prestígio, tanto bom êxito, na verdade, né? Ele vai tendo tão bom êxito nessas conquistas dele, que até mesmo pagãos se mudam para Medina, né, para se submeterem à autoridade de Maomé. Isso eu já estou falando ali por volta de 624 depois de Cristo, enfim. Maomé, ele fez na verdade um pensamento tão hegemônico na época, legava que o sucesso nas batalhas era um significado de que Allah estava do lado deles, né? E com isso ele vai meio que fazendo uma lavagem cerebral, né? Vamos pensar assim, desculpa se eu estiver equivocado nesse termo, que os próprios homens estavam preferindo até morrer, né, em nome do islamismo, em nome de Allah, do que viver, né? Inclusive Maomé fala ali, né, alega que quem morrer em nome do Islã, em nome de Allah, já teria uma passagem direta, nem passaria pelo julgamento, teria uma passagem direta pro paraíso das 72 virgens. Tal pensamento hegemônico que predomina de uma certa forma até hoje, né? Se a gente parar para pensar nos suicidas, enfim, os homens bomba, até hoje esse pensamento de que morrer em nome de Allah, né, significa morrer por uma boa causa dentro do pensamento islâmico. Quando ele fala assim que Allah estava do lado dele,
Muito provavelmente ali ele estava meio que se equiparando a Moisés, né, no Êxodo. Esse turbilhão de acontecimentos, Maomé ele vai atacar Meca, né, e vai subjugar então toda a população de Meca, proibindo mesmo, né, as suas antigas religiões, né, ao culto aos antigos deuses. Inclusive ele vai fazer com que ele, enfim, todos os seguidores dele vão acreditar, né, e fazer com que os perdedores pensassem que essa perda, né, de território, essa conquista, era sinal de que Alá também estava do lado deles e que os antigos deuses não existiram, né? Não, simplesmente a antiga religião já não estava funcionando porque os deuses foram inúteis diante dessa luta. Então eles fazem meio que uma comparação dali da conquista por território com a briga dos deuses, né? Qual deus era verdadeiro e qual não era. E ele meio que ele deixa claro que os antigos deuses foram inúteis, né, na frente a ele, já que Allah estava com ele, que portanto essas crenças deveriam ser definitivamente abandonadas. A gente já percebe que assim, que desde a sua fundação, lá no século VII, até o momento atual, né, século XXI, o islamismo ele tem um caráter bem violento, tá? E não é etnocentrismo da minha parte, não é preconceito religioso, enfim, é uma realidade. Se a gente parar para analisar a história, desde seus primórdios até hoje, o islamismo ele sempre se comportou, né, ele e seus adeptos, pelo menos a sua grande maioria, como a gente vê, de forma bem totalitária, né, bem imposta. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a ver, né, bem consolidado já, dominando regiões da África, da Ásia, da Europa, enfim, né, porque o Império Islâmico vai ser bem gigante, assim, né, ele vai conseguir. Foi uma religião muito bem sucedida, né, diga-se de passagem, desde seu início. A única época que não teve um sucesso muito bom foi no início ali de Maomé em Meca. Mas a partir do momento que ele sai de Meca e vai para Medina, foi sim, e ainda é uma religião bem sucedida. Se não fosse, agora, neste momento que vos falo, ela não seria a segunda maior religião do mundo depois do cristianismo, né? Enfim, eu falo dessa questão do totalitarismo porque eles mesmos dizem que o texto sagrado deles, que é o Alcorão, né? Tenho a minha cópia aqui. Eles mesmos falam que esse texto aqui é o único texto realmente sagrado, puro, não corrompido, que inclusive existe uma cópia dele escrita lá no céu. Você vê assim que desde os primórdios foi uma religião e ainda é com caráter bem violento, tá? Não tem como negar. E isso assim, quando você lê o Alcorão, então, né, que segundo Maomé foi passado por Alá, né, através do anjo Gabriel, gente, eu espero que Deus, eu espero que essa religião esteja enganada, porque o próprio Alcorão em si ele é totalitário. Ele é totalitário, ele prega totalmente contra a igualdade, enfim. Né, tem alguns trechos ali que você olha e fala assim, ah, que legal. Mas outros que você fala, gente, isso foi Deus, né, Alá, como a gente entende uma divindade superior a gente, né, que escreveu isso, você fica chocado. Ao longo desses vídeos, eu vou trazendo para vocês algumas passagens que você fica assim, de queixo caído, você fica, pô, é isso mesmo, né? Mas enfim, o que acontece é que em 1600, eu não sei porque eu tô com esse numeral na minha cabeça. O que acontece é que em 632 depois de Cristo, Maomé ele falece. Ele tem uma enfermidade ali que até hoje é desconhecida, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, que acaba causando nele uma febre muito forte, enfim, ele acaba falecendo. Só que quando a gente pensa assim que, ele morreu, tá, então a religião vai se estagnar aí. Muitíssimo pelo contrário. Depois da morte de Maomé, que aí vai entrar os califados, enfim, a religião ela vai ganhar uma força muito maior, né? Ela vai se expandir até mais do que da época do seu fundador. Mas aí o que vai ser da religião? O que vai ser do islamismo, né? Depois da morte de seu fundador, a gente vai conversar no próximo vídeo, tá bom, gente? De qualquer maneira, muito obrigado por estarem até aqui. Mais uma vez, se eu falei alguma coisa de forma infeliz, eu peço desculpas desde já. É que é difícil a gente dar em palestras, enfim, em qualquer outro evento, a gente tem que falar de uma forma neutra, né? Mas aqui o meu canal eu sempre deixei bem claro que é um espaço
onde pelo menos aqui eu quero ter a liberdade de poder expor a minha opinião, embora sem querer nesse processo eu possa ofender alguém, ainda mais agora que eu estou entrando num campo bem... Você consegue ofender alguém facilmente, né? É como que pisar em cascas de ovos. Falar de religião, gente, é pisar em casca de ovo. Então, assim, se eu ofender, eu peço desculpas desde já. Então, muito obrigado por estarem até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.